Shalom, meus amados, shalom a todos, shalom aos que estão aqui presentes nessa sala, nessa sinagoga virtual, né? Tem pessoas aqui conosco no Zoom. E quero saudar também aos internautas que irão futuramente nos assistir. Hoje nós estamos estudando a Paraxá é, Haye Sara, significa vida de Sara, tá? Paraxá é a quinta porção da Torá, que está em Bereshit, no capítulo que é Gênesis, né? Vamos estudar a quinta aliá, Gênesis 24, do 53 ao 67, tá? Devido ao tempo, nós iremos aproveitar então para já expor algumas considerações e aí não vamos fazer a leitura em si da aliá, tá? Bem, após o testemunho do servo de Abraão, Abinu, Eliezer, até então ficou como anonimato, né, não se identificou, para dar ênfase à sua missão, né, ao seu Senhor, era justamente cumprir o juramento que fez antes de sair da terra de Canaã. O juramento era para levar uma esposa para o filho do seu senhor, Isaac, tá, da terra da sua parentela. Tá? E sabemos que ele saiu, né, sendo acompanhado por anjos. Tá? Além do mais, era muito habilidoso, era temente, apesar de ser um servo, mas era temente ao Eterno, circuncidado também, conforme a Torá nos ensinou, né? E temente ao Eterno. Se colocou na mão de Hashem, confiante que o Eterno daria êxito a este empreendimento, podemos dizer, né? Essa missão, tá? De não ser qualquer uma es- esposa, seria uma realmente destinada por Deus, né? E é bíblico que quem encaminha a esposa é o Eterno, tá? Quem conduz a esposa para um tzadik, né? Para o noivo, é o Eterno, desde que o mesmo seja confiante, né, em Hashem. E aqui nós vimos que ele colocou algumas condições, alguns sinais para que de fato soubesse que era da vontade de Deus. Porque normalmente o Eterno, ele fala através de, de acontecimentos, de fatos, certo? E nós temos que estar atento àquilo que o Eterno está nos mostrando. Muitas vezes, a quem é solteiro já teve a oportunidade de casar, mas por questão de capricho ou desejo próprio, é, de- é, recusou, não aceitou o que o Eterno destinou, certo? Acontece muito isso, né? Talvez por questão de aparência, esquecendo o que é o mais essencial, que é o testemunho. O testemunho é a base de um bom relacionamento, especialmente amoroso, né? Casamento é muito importante a gente conhecer com quem de fato iremos, né? Os solteiros aí, tá? Com quem vocês irão se casar. Eu sou uma pessoa, passei por uma experiência do passado, certo? E confiante ao Eterno, tive muitas oportunidades de casar com meninas bonitas, formosas, certo? Jovens, que lançaram proposta para mim, mas eu sempre confiante no Eterno, temente a Ele,
e ele me deu sinal que não era aquela que estava tendo interesse, né? É, e até então, uma vez, um certo dia, eu quero contar um testemunho aqui, tá? Um certo dia, o Eterno, na minha tefilá, na minha oração, eu pedi a Hashem que me enviasse, de fato, uma Eshet Ha'il, uma mulher virtuosa, que não venha abaixo do meu som, né? Que eu não seja induzido a meus próprios impulsos, meus desejos, levando em consideração meramente a formosura, né, a estrutura, a aparência física, mas sim o testemunho, né, que é o que eu mais desejava. E o Eterno então me mostrou uma pessoa, certo? No momento da minha tefilá, e eu disse para mim, não, essa não dá, Hashem. Mas aí pensei, puxa, eu pedi ao Eterno, ele me mostrou e agora eu estou recusando. E fiquei alguns meses relutando e depois resisti e aceitei a proposta do Eterno, certo? E até hoje eu estou com minha amada esposa, minha mulher virtuosa, que é a Erívica, né? Minha primeira e última mulher, né? É o que nós pretendemos, né? Morrer juntos, né? Idade avançada, certo? E como tem outros casais aí, como o Rosh Nakidmo, né? Que tem mais experiência, o Rabino Ishai, né? Se tiver outro mais aí com suas queridas esposas, certo? O casamento não é um caminho da felicidade, certo? Não queira buscar casamento para ser feliz, tá? Mas queira para pensando que é um caminho para a gente se completar, na verdade, né? Para a gente se fazer a vontade de Hashem, é um mandamento o casamento, sabe? Um mandamento. Existem algumas situações que é excepcionais, né, extraordinárias, por algumas razões que ficam isentos ao casamento, tá? Que eu não vou entrar nesse caminho, tá? Eu acredito que vocês devem conhecer quais são as situações como pode se isentar de casar, certo? Mas que sejam realmente essas exceções, ok? Então, voltando aqui para Paraxá, após Eliezer testemunhar tudo que ele tem feito e visto, certo? E assim, o parente da Rívica, inclusive é o nome da minha esposa, né? Rívica também, certo? É, disse que era irrecusável. Como que poderia recusar se é do Eterno? Então, mostra-nos que esta família era temente também ao Deus de Abraão, apesar que não seguia, tá? Mas por exemplo, hoje existem muitas pessoas que amam Israel, né? E ora, inclusive, por Israel, tem um amor imenso por Israel, mas não estão seguindo ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Não é verdade, né? Existe movimento, inclusive religioso, né? Que respeita, tem um respeito muito grande por nosso povo, por nós, né? Mas aceitar a Torá, o Deus de Israel, né? Porque quem aceita a Torá está aceitando o Eterno, e quem recusa a Torá automaticamente está recusando ao Eterno, porque ali está o seu mandato, né? Está a sua expressão, o seu caráter para os homens. E tem um grande respeito, mas não necessariamente que são realmente verdadeiros adoradores do Eterno. E assim também essa família, né? Tem um respeito muito grande pelo Eterno, mas era. Nós sabemos que o Lavan,
era idólatra, né? Vamos saber isso mais na frente, que mostra que ele tinha ídolos, tinha deuses, tá? Mas tinha um temor, era temente ao Deus de Abraão, tá? E ele disse, já que foi o Eterno que destinou, então quem somos nós para recusar essa proposta? Está aí tá aí a moça, tá ao seu dispor. Ok, e aí ele se prostrou louvando a Hashem, né? Porque se sentiu realizado a sua missão, né? E comeram, beberam, conforme está nessa aliá. Tá? Desculpa, está baixo, mas por questão, não sei, fone, infelizmente eu não posso altear, não sei, não tem como, está todo o volume, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, aumentou mais um pouco? Aumentou? Gente, o volume tá bom para mim. Vou ver. Pronto, tá bom, né? Vamos para frente. É, beberam, passaram a noite ali, beberam, comeram e beberam, e passaram a noite como quando foi de manhã, né? Como é todo bom servo, quer que sua missão seja cumprida, findada, né? Seja selada, ele certamente estava ansioso para retornar para o seu Senhor, para transmitir as boas novas, né? Alegria, muita felicidade por ter sucedido conforme já planejado, que Abraão estava convicto disso. Só que o Lavão diz o seguinte: deixa a garota aqui mais um ano, 10 meses, depois ela irá com vocês. Aí a coisa complicou, né? Ele não aceitou essa contraproposta, né? Não aceitou porque isso era para ontem, né? Então, tem casos que é para ser resolvido logo, imediato. E ele não aceitou, achou que ele estava colocando dificuldades, né, barreira, e não podia, é uma missão que não podia ter empecilho. Deixou bem claro, certo? Senão estaria contrariando, né, a vontade do, do Eterno, na verdade, né? Então, eles chamaram os parentes, né, Lavan, né, sua mãe, chamaram a moça e perguntou assim, dessa forma, veja só, tu vais deixa eu ver aqui como está escrito, exatamente. Aí chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este homem? Veja, né, antes ele disse que aí está a moça a teu dispor, na quinta, na quarta aliá, né? E agora ele coloca então a moça para decidir se irá ou não. Quer dizer, se ela dissesse não, como ficaria a palavra deles? Né? Por que não ter consultado antes a moça para depois dar a decisão, depois de tomar a decisão? Né? Mas não, eles disseram, após ter decidido, foi consultar a moça, fizeram o contrário, né? Irás tu com este homem? E qual foi a resposta jurídica? Irei. Né? Então, era realmente estava decidida e destemida ainda, né? Decidida e destemida, convicta daquilo que ela queria abraçar, apesar que era o desconhecido. Ela não sabia com quem iria casar, para onde exatamente estava indo, e com quem estava indo, porque ela teve contatos ali de poucos dias, 2 dias praticamente, podemos dizer, né? Só passaram a noite, conforme está escrito, e Eliezer estava acompanhado com outros homens. Eliezer não estava só, tinha homens com ele, tinha os guardas, né?
certamente eram guardas, porque para viajar teria que ter proteção ali naquela época, né? Ninguém viajava sozinho, certo? Raramente viajava sozinho. Teria que ter guardas, né? Soldados. Então, Eliezer estava, principalmente quando tinha em mãos o tesouro, tinha a fazenda, né? A propriedade de Abraão. E Abraão era muito rico, certo? E naquela época já tinha salteadores, né? Ladrões. E em lugar, sabemos que era difícil, né? Lugares muito difíceis, não tem iluminação, segurança, totalmente diferente dos dias de hoje, tá? Então ele estava acompanhado contra os homens. E ela foi confiante nas palavras, veja só, nas palavras, porque até então tinha assim alguns documentos ali, né? Mas ela confiou e foi, né, para o braço do seu futuro esposo, né? Vejamos, nos dias de hoje, ninguém, raramente, não- quer dizer, na verdade, não existe alguém casar com outra pessoa sem conhecer, certo? A não ser a distância hoje por causa da tecnologia, né? Existem pessoas que casam com outras porque conhecem virtualmente, certo? Através de internet, certo? Mas nunca se conheceu pessoalmente. Se encontram e aí casam, né? Raramente dá certo, raramente, certo? Mas no caso de Rivka, eu não conhecia, não tinha no sentimento esse amor que muitos interpretam, né? É, de forma, podemos dizer, de forma equivocada, porque aqui o amor não é o que muitos pensam, aquela paixão, né? O amor certamente era o respeito, consideração, certo? Admiração, e isso é o amor. Tá? Amor não é voltado à aparência física. Amor e depende do aspecto físico e também material. Tá? O amor depende disso, certo? Então ela foi confiante que podemos entender que a Rívika era uma estrela, né, ali no meio daquelas trevas, certo? No meio da idolatria. E nós iremos aprender muito sobre esta mulher virtuosa, certo? E sabemos que ambos tiveram uma vida tranquila, não quiseram ter decisões meio semelhante ao do pai, né, Abraão, certo? Apesar que a história se repetiu, né? Era mulher estéril, não pôde ter filho, passou 20 anos, mas não teve, certo? Podemos dizer, não se precipitou de oferecer uma segunda esposa ou uma das suas servas para o seu marido, mas a esperou orando ao Eterno, era realmente dedicado à oração. Tá? E nós sabemos que o primeiro casal, Abraão e Sara, era dedicado a boas obras. Se destacou a obra de caridade, certo? Já o segundo casal se dedicou em oração, em tefilá, era temente ao Eterno. Não estou dizendo que Abraão não orava, não estou dizendo isso. Tá? Mas o que se destacou no casal, né, de Isaac e a sua esposa era oração. E assim o Eterno ouviu eles e deram um filho que nós vamos estudar mais na frente, tá? Então, devido ao nosso tempo, eu tive que abreviar aqui a nossa prédica, mas eu quero trazer para nós, para concluirmos, que muitas vezes o desconhecido é a solução
para muitas causas, muita dificuldade, solução para nossos problemas. Muitas vezes não queremos andar por caminho desconhecido. Evidentemente que é um desconhecido, mas ciente de que aquele desconhecido é algo permissível, algo que é permitido, algo que é lícito, certo? Ah, se der certo, se não der certo, a vida é isso. Quem não se arrisca, quem não se arrisca nunca terá o sucesso, certo? Quem não se arrisca a fazer aquilo que realmente é necessário, que é lícito fazer, nunca irá ter sucesso, ok? E Rivka tem essa personalidade. Ela se arrisca de fazer algo que não conhece, mas que é lícito, algo que é permitido. É isso que nós devemos aprender. Arriscar, se é realmente algo que é permitido, né, que é da vontade do Eterno, não, não precisa ter medo. Pode ter até receio, pode ter até um certa, uma certa preocupação, mas tem que tocar à frente, porque para a gente crescermos, tanto espiritual como materialmente falando, o caminho do desconhecido, o caminho é a porta para o sucesso, tá? E também para a derrota, mas com a derrota também extrai sucesso. Muitas empresas, não vou dizer empresa, muitas pessoas alcançaram sucesso por meio da derrota, né? Como nós, muitos de nós, ao escolhermos o caminho desconhecido até então, para muitos, né? Que é esse caminho que nós estamos vivendo, que aos poucos foi revelando, o Eterno foi nos dando a luz, conhecimento, mas a princípio existia, né? Muitas incertezas, né? Muitas incertezas e um pouquinho de medo, certo? Mas o Eterno nos revelou e nos trouxe uma novidade de vida, sucesso, êxito para o nosso caminho, para a nossa vida espiritual, certo? Então, são isso aí que nós temos que aprender no momento e quero agradecer a todos vocês, tá? Por vossa presença. Shalom a todos. Vamos encerrar.